Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast, recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. Como sempre, é um grande prazer estar aqui trocando algumas ideias filosóficas com você e também com o público que nos acompanha há já um bom tempo. Em nosso podcast de hoje, vamos falar um pouco sobre a importância da experiência histórica na construção dos valores. É óbvio que não vamos esgotar o tema e nossa ideia também não é trazer verdades absolutas, mas conversar, refletir e, claro, extrair aquelas experiências que sejam mais úteis, práticas e, portanto, vivenciais para todos nós. E para iniciar o nosso podcast, eu gostaria que você falasse sobre a importância de estudar a história, o que seria a história, filosoficamente falando, e também se há ou não uma forma correta e melhor de se estudar a história, claro, para compreendê-la. Sim, Danilo, a importância de estudar a história é que temos que entender a história humana como a memória da humanidade. E se nós imaginarmos uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa com seus 30 ou 40 ou até mais anos de vida e que teve um determinado acidente num momento da sua vida, vamos dizer o seguinte, semana passada a pessoa caiu, bateu a cabeça e ficou amnésica, ou seja, perdeu grande parte da sua memória da sua vida. Então essa pessoa, ela vai, digamos assim, estar à mercê das circunstâncias que lhe apresentem. Pode chegar uma pessoa que seja muito mal intencionada e querendo se aproveitar dessa condição de que a pessoa não lembra quem são os seus amigos, os seus inimigos, quais são as suas experiências de vida, de repente querer manipular ou querer tirar um proveito dessa pessoa. Isso parece um pouco difícil de conceber, mas isso também pode acontecer com uma sociedade, uma civilização ou um determinado momento histórico. Quando não se tem suficiente informações, dados a respeito de elementos fundamentais acontecidos no passado, pode-se montar sistemas, sistemas sociais, sistemas políticos, sistemas de manipulação, que se tire proveito dessa situação de amnésia da humanidade, para, por exemplo, fazer o ser humano, a sociedade, realizar ações sob a desculpa de que são ações que devem ser tomadas de qualquer maneira, por exemplo, ações violentas, né? Faz com que a pessoa, ao invés de, digamos assim, usar a sua vida, usar o seu momento histórico, com base nessa manipulação do passado, a pessoa, pelo contrário, ela vai cada vez mais perdendo a sua identidade como ser humano. E isso pode acontecer com uma pessoa, também pode acontecer com uma sociedade, também pode acontecer com uma civilização. E algo muito interessante que você começou a pergunta, né? Qual a maneira correta de estudar a história? A gente vai perceber, inclusive, pessoas que entendem mais, que pesquisem mais, ou que trabalhem diretamente com o registro da história, é que não existe uma maneira correta. Há, por exemplo, historiadores que se baseiam no estudo do passado apenas com referência a datas. Então, para eles, por exemplo, vamos falar da vida de Platão. O que é mais importante na vida de Platão? Quando ele nasceu, quando ele conheceu Sócrates, quando ele fez as suas viagens, quando ele abriu a academia, ou seja, assuntos relacionados às datas, né? Há outros historiadores, né, outras pessoas que preferem trabalhar não preferencialmente com as datas, mas principalmente registrando experiências que sintam que pode ser usada no futuro. Por exemplo, Cícero, né? Assim como os filósofos da escola romana estoica, o que eles buscavam no passado é principalmente aquela experiência que pudesse servir para o romano da sua época e que pudesse servir para o ser humano do futuro. Ou seja, no passado não foram cometidos erros? Foram cometidos erros. Por que esses erros aconteceram? Quando aconteceram? Alguma coisa semelhante está acontecendo na nossa época? Isso pode ser mudado com o conhecimento de que já aconteceu, quando e por quê? Sim, se pode trabalhar
né, de uma maneira individual, ou de uma maneira grupal, ou de uma maneira coletiva, para mudar os eventos, digamos assim, aqueles eventos negativos que se reconhece nesse momento em que se está vivendo. Então, a experiência histórica é algo necessário para o ser humano, né, prevenir acontecimentos que hoje estão acontecendo. Né? Já pensava assim Cícero e já pensavam assim os estoicos. Se nós, por exemplo, né, atentarmos que grande parte do século XX, por exemplo, né, existiram duas superpotências que, depois da Segunda Guerra Mundial, elas declararam dois blocos monolíticos, tanto da parte ocidental como da parte oriental. Né? Quando nós sabemos aproveitar a experiência histórica, nós, por exemplo, reconhecemos, né, que na época da civilização romana também existiram dois blocos, né, duas sociedades distintas que também tinham ali o monopólio do mar Mediterrâneo, né? Inclusive travando guerras por uma questão de hegemonia territorial, de hegemonia política, né, de hegemonia econômica. Né? Então, de um lado estava Roma, com o seu poderio tanto militar como marítimo, e do outro lado estava Cartago, com também o seu poderio político, econômico, militar. E tanto do lado de Roma como do lado de Cartago, né, cada uma tinha os seus devidos aliados. Né? Então a gente percebe, e nós sabemos disso através de um estudo da história. Né, que não é só um estudar a história para ter mais um conhecimento de para que serve, mas, de certa maneira, para não nos desesperarmos por algo que parece que ciclicamente acontece nas civilizações humanas e extrairmos daí alguma coisa que nós possamos utilizar no nosso cotidiano. Então, de certa maneira, né, o fundador de Nova Acrópole, o professor Jorge Ângelo Livraga, ele nos transmitiu em algum dos seus ensinamentos, né, que o conhecimento da história é algo que o ser humano ele necessita para fundamentar a sua própria experiência, para fundamentar a sua consciência, para desenvolver a sua consciência, para poder dizer ao mesmo tempo eu existo, e para que, através de um conhecimento da experiência do passado, ele possa qualificar a sua vida no presente, qualificar as suas ações, e assim possa traçar um rumo, traçar um objetivo cada vez mais coerente com aquilo que, como ser humano, ele precisa e ele pode desenvolver. E compreendo também que dá para associar, José Roberto, a ideia de um correto estudo da história, o aspecto investigativo, o discernimento, ou seja, uma reta razão, como ensinavam os filósofos estoicos, por exemplo, onde você busca aquilo que é justo, que é correto, e não as opiniões que são disseminadas através dos tempos. É como aquele exemplo do telefone sem fio, onde as pessoas falam uma coisa no ouvido da outra e no fim, né, aquele último que está ouvindo através de uma transmissão de informações recebe algo bem diferente daquilo que foi falado no início da conversa. Só como exemplo disso, imagina um funcionário que vai trabalhar numa empresa e ele não conhece a história dessa empresa e tampouco dos funcionários. Lá chegando, há uma pessoa em específico, só como analogia e como exemplo também, que não gosta muito da empresa, está descontente lá e com algumas pessoas também que ela não gosta. E nesse exemplo, essa pessoa que está descontente, ela pode manipular esse novo funcionário falando mal de todos os que estão ali, da empresa. E essa pessoa que acabou de entrar, obviamente que ela vai ter que ter discernimento, experiência para perceber o que está acontecendo ali. Esse mesmo exemplo ampliado para o fator histórico, uma pessoa que estuda história e que de repente gosta mais de uma civilização em detrimento da outra, ela pode manipular também os fatos históricos. E justamente em função disso vem a questão que eu vou lhe fazer. Quais são as dificuldades, e isso em qualquer época da história, para o estudo dos acontecimentos passados? Como exemplo dessa questão, os egípcios estão há milênios distantes de nós.
Então, fica difícil saber o que aconteceu de fato ou não. Nós temos que ter um desenvolvimento profundo, filosófico, de discernimento, de arqueologia, até chegar à verdade dos fatos. E há uma dificuldade aí temporal evidente e também uma série de possibilidades que podem acontecer, como manipulações, distorções históricas, interesses e etc. E isso são fatores que dificultam o nosso entendimento. Eu gostaria que você falasse desses fatores e como nós podemos lidar com eles no sentido de não sermos manipulados e chegar um pouco mais, digamos assim, até a verdade desses acontecimentos passados. Sim, Danilo, o estudo da história é uma ciência bastante complexa, porque se a gente pegar, por exemplo, uma guerra que aconteceu há 5.000 anos atrás, para começar, né, nenhuma testemunha direta chegou até a nossa época, né? Então essa já é uma dificuldade, né? É algo que aconteceu há 5.000 anos atrás, não há testemunhos diretos. O que existem são testemunhos escritos, são testemunhos gráficos que foram passando de mãos em mãos pelos próximos 5.000 anos até chegar na nossa época. E nesses 5.000 anos, né, foram estudados, foram avaliados por outras pessoas, que foram dando os seus pareceres, foram fazendo as suas especulações. E o historiador hoje, o estudioso da história, né, que queira saber algo desse fato de 5.000 anos atrás, então ele vai se validar, como ele não estava lá, né, ele vai se validar digamos assim, nesses resquícios, nessas evidências que foram passando no decorrer desses 5.000 anos. Então, uma coisa que dificulta é justamente isso, né? Quanto mais remoto o fato que se quer estudar, é mais complexo, é mais indireto o estudo. Se formulam teorias para, digamos assim, pontos em aberto, se formulam teorias ou se formulam especulações a respeito de acontecimentos que são muito diferentes de acontecimentos atuais. É o que mais nós podemos dizer, né? Talvez até o nosso preconceito em relação ao passado, porque a gente julga em base aos nossos valores, entre aspas, do mundo moderno, e isso dificulta o entendimento do que aconteceu no passado. Exatamente, é um outro fator que realmente dificulta o estudo do passado, né? A mudança de psicologia, a mudança de mentalidade. Você, por exemplo, citou os egípcios. E algo que é sempre muito engraçado de se conversar na rodinha de amigos, né? Como os egípcios consideravam que os deuses tinham cabeça de falcão, por exemplo, né? Ou características que hoje nós só reconhecemos nos animais. Basicamente, né, Danilo, porque não se reconhece, digamos assim, o valor para a mentalidade egípcia, né, do símbolo, né, o que para eles representava o falcão, né, a profundidade da sua visão, a profundidade a altura muito elevada que um falcão poderia chegar, né? Então, se nós rimos de algo cujo o significado simbólico, cujo significado religioso, cujo significado místico, né, foi pouco a pouco se perdendo com o tempo. Então existem alguns estudiosos do passado, né, que veem nisso uma espécie de demérito para a sociedade egípcia. Reconhece o seu grande valor arquitetônico, afinal de contas, construíram as pirâmides. Aliás, até perguntam, foram os egípcios mesmo? Né? Mas se deprecia o fato de que retratavam as suas divindades mais inspiradoras com características animais, porque se perdeu o simbolismo, né? E claro que no século XX já apareceram grandes historiadores, grandes pesquisadores, grandes mitólogos, até mesmo grandes psicólogos, né, como Jung, como Mircea Eliade, como Fernando Schwartz, como Rollo May, como Joseph Campbell. E outros também, né, que já olham para a civilização egípcia, grega e romana, não apenas, né, com relação às datas ou às experiências que eles transmitiram, mas até reconhecendo que estudar a mitologia, a sua mitologia,
né? Não apenas a mitologia com relação aos deuses, mas a mitologia como a maneira de pensar, a maneira de sentir a vida, a maneira de ver o mundo, a maneira de pensar, que talvez nesses aspectos simbólicos eles tivessem grandes conhecimentos, né? Tanto da natureza como do próprio ser humano, e que nós podemos nos beneficiar disso, né? Porque nós também temos os nossos símbolos. Reconhecer o valor do simbolismo, o valor da história, o valor como esses povos viam o mundo, nos ajuda também a irmos requalificando e ressignificando a nossa própria maneira de ver o mundo. Né? Para enriquecer a vida dos egípcios? Não, não para enriquecer a vida dos egípcios, mas para enriquecer a nossa própria vida. É como você mesmo disse, né? Entender porque hoje é tão comum os desafetos entre pessoas que trabalham juntas, convivem juntas na mesma casa, convivem juntos no mesmo bairro, convivem juntos na mesma cidade. Enfim, nós temos que passar por cima das dificuldades do estudo da história para nos beneficiarmos de elementos que, por comparação, né, por equiparação, nos ajuda também a nós encontrarmos qual é o nosso lugar na história, encontrarmos qual é o nosso lugar no mundo. Nós não somos historiadores, né? Nós somos filósofos, ou nós somos estudantes de uma escola de filosofia, nós não somos psicólogos, há psicólogos que estudam filosofia junto conosco, né? Então nós não estamos buscando um critério histórico, um critério psicológico para reconhecer para estudar a história desses povos. A gente está buscando através de um critério filosófico, né, conhecer um pouco da história deles, da maneira como eles encaravam as dificuldades e as benesses do dia a dia, para que a gente mesmo possa crescer um pouco mais com isso também. Sem dúvida, inclusive esse fator de movimento histórico, ou seja, a história como um motor para a humanidade, um motor de avanço, de progresso, não só no sentido material, evidentemente, mas psicológico, moral, humano, espiritual também, é algo que nós devemos nos ocupar, no sentido de refletir que tudo o que aconteceu no passado é um motor de experiência para nós, para que a gente não erre. É como o exemplo do jovem aprendiz que vai para uma empresa e ele chega lá e nega todo o passado da empresa. Não ouve as pessoas que querem ensiná-lo, porque imagina que já sabe tudo, porque está no YouTube, está no Google. Só que a experiência humana o jovem não tem. Ele precisa aprender com alguém que já passou por aquilo. E o ser humano, individualmente e coletivamente, através da história, também pode e deve aprender muito com o que aconteceu. E justamente sobre isso que eu quero falar agora, que são as consequências para o ser humano, ou seja, uma sociedade, uma civilização que não tem um comprometimento histórico, isso gera problemas, gera provas que a gente pode perceber, inclusive no momento histórico. As coisas não são dissociadas, elas acontecem porque nós geramos essas situações e nós vamos colher. E isso é um processo bem natural. E por isso eu gostaria que você falasse mais detidamente sobre esse processo das provas que podem nos acontecer justamente por não termos um comprometimento com as finalidades humanas através do processo histórico. Isso obviamente que não só no âmbito individual, mas também no coletivo e, por que não, civilizatório também. Sim, a gente pode começar pelo exemplo que você começou, né? Pelo exemplo que você comentou de um jovem, né, que começa a trabalhar numa empresa e que de repente não conhece a história daquele lugar que ele trabalha, né? E pense num quadro um pouquinho pior, né, Danilo, de pessoas que se aproximam dele, que para manipulá-lo começam a falar mal, por exemplo, dos seus superiores, né? Ah, aquele gerente, ele é um carrasco, aquele diretor, ele é um, sabe, ele é um sanguinário, né? Os colegas com quem você trabalha, né, são todos assim, patifes, são todos pessoas, etc, 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 né? Então a gente percebe que uma pessoa mal intencionada, né, já vai criar um ânimo interior, e que aquela pessoa vai trabalhar todo dia, mas com um mal-estar, né? E se ela for, digamos assim, uma pessoa de características um pouco frágeis, né? Vai adoecendo com isso, sem saber por onde começar a buscar a realidade dos fatos, né? Porque é isso, né, Danilo? Olha, e é uma pessoa que vai trabalhar todo dia, né? A gente percebe como os fatos, né, quer dizer, o ir trabalhar todo dia com pessoas que a cercam, não é suficiente se não for criado um clima interior, né, onde as sementes do profissionalismo, da competência, do bom relacionamento também sejam plantadas.
Isso se dá em acontecimentos cotidianos, mas isso também se dá historicamente. Então, por exemplo, né, hoje é muito comum nós ouvirmos muitas situações assim, que simplesmente denigrem as sociedades que nos antecederam. Eu vejo um pouquinho assim como estão falando mal dos nossos pais e estão falando mal dos nossos avós e dos nossos bisavós, né. Então, quem eram os egípcios? Eram um povo de supersticiosos, que acreditavam em deuses estranhos, que viviam de uma maneira muito esquisita, que acreditavam em magia. Inclusive, a falta de conhecimento histórico, por exemplo, das culturas pré-colombianas, quando a gente vê aquelas imagens dos deuses, a gente imagina que aquilo é muito feio, é muito estranho, mas na verdade é um fundamento simbólico para aquilo, ou seja, afugentar os maus espíritos. Por isso, é importante conhecer a história para que a gente saiba realmente do que se está falando, não é? Os romanos também são considerados povos sanguinários, conquistadores, né, um povo de vida muito dissoluta, né, e o que não tem coerência, né, porque só a civilização romana é uma sociedade que teve mais de 1.200 anos. Sendo assim tão coisa podre, não tem como durar tanto tempo. Então, algum valor eles tiveram para garantir uma sociedade de 1.200 anos. Eles eram conquistadores, logicamente, né, mas também eram construtores, também eram civilizadores, né? O nosso direito comercial, civil atual tem muito do que eles protagonizaram, né? A mesma coisa com relação aos gregos, né. Os gregos, eles estabeleceram um grau de filosofia, né, de pensamento filosófico, de mentalidade filosófica. É claro, né, Danilo, a gente estuda Aristóteles, a gente estuda Platão, a gente estuda Heráclito, a gente estuda Pitágoras, que são os grandes representantes da filosofia grega, ou seja, uma maneira de pensar, de ver a vida que era própria da sociedade grega, da civilização grega. A gente pega aqueles que são o plus ultra da civilização deles, né? Mas era uma espécie de mentalidade, jeito de ser social. E os indivíduos comiam, dormiam, educavam seus filhos. E é claro que a gente pega os indivíduos de destaque, né? Da mesma maneira que hoje, quando o que nos chama atenção para assistir um show de televisão são os grandes artistas, por exemplo, né? Mais do que um show de talentos. Perfeito, mas não significa que aquele que está treinando seus pequenos talentos não tem lá o seu valor na sua vida e na sua luta cotidiana, hein? E só complementando o que você disse lá atrás em relação aos povos que dormiam, comiam, educavam seus filhos, não só os gregos, os romanos, mas também os egípcios, eles construíam, eles lutavam as suas guerras, eles tinham valores morais, eles tinham valores espirituais, tinham uma conduta de vida que buscava sempre esse mistério da existência como fundamento de suas próprias vidas e, através da sua vida cotidiana, aplicar aquilo que compreendiam que era real, que era valoroso, que era ético, que era moral. Ou seja, eles faziam muitas coisas e isso deixou um legado que até hoje serve de exemplo também para nós. Exato. Então, olha só aí, né, Danilo, o que que nós podemos aprender com os egípcios? Dos erros que eles cometeram para evitá-los e dos acertos também para aprender com eles, né? E dos romanos. Estudar a história dos romanos, né, nos adverte de quais erros individuais e históricos nós podemos evitar e de quais valores e virtudes nós podemos resgatar para o nosso dia a dia. Hoje em dia, por exemplo, né, tá muito em moda falar dos estoicos, porque a época de dificuldade que nós vivemos, né, pede uma atitude bastante firme perante a vida, né, para que nós não nos vejamos esmagados por vírus, por economias, por políticas. Então é algo que nós podemos aprender dos romanos. A mesma coisa com relação aos gregos, né? Falar em Grécia é falar de Olimpíadas, é falar de superação, é falar de estética, de beleza, é falar de filosofia, né? Então são todos valores que nós podemos extrair da civilização grega, sem nos esquecermos também, né, como seres humanos que eram, dos erros históricos que também cometeram.
E você citou os astecas, um povo aqui muito mais próximo de nós também, né? O que é que pode nos inspirar só ver as pirâmides que eles construíram, né? Que foi arrasada por um preconceito muito mais forte, pior que o nosso, né? Mas que sobraram elementos que podem nos ajudar, podem nos inspirar, né? Enfim, os celtas também, né, que hoje são tão buscados pela magia, que eles também desenvolviam, os costumes naturais, a maneira como eles lidavam com entre aspas, a sua mentalidade ecológica, né? Os povos, a filosofia tibetana, o zen budismo do antigo Japão, o budismo da antiga Índia. Então esses povos eles tinham arte, eles tinham conhecimento, eles tinham uma visão mística, eles tinham uma visão naturalista. E o estudo da história, ou vamos dizer melhor, né, como eu já disse, não somos historiadores profissionais, não somos psicólogos profissionais, nem sociólogos profissionais, mas o estudo filosófico da história nos ajuda a extrairmos elementos, né, que enriquecem a nossa maneira de ver o mundo. E uma sociedade, uma história que seja comprometida com as finalidades humanas. Basicamente com relação a isso, né, Danilo? Para extrairmos experiências que nos ajudem a compreendermos a nossa época, que eu possa compreender a mim mesmo, que eu possa compreender um pouquinho melhor você, porque você é como você é, a maneira como você pensa, porque você trabalha com isso, porque você faz aquilo, porque você estuda filosofia. Isso é muito interessante, que vai nos aproximando, né? Vai nos ajudando a criar elos de amizade, de familiaridade. Bom, se eu, José Roberto, posso fazer isso com você, Danilo, né? Esse grupo A também pode fazer isso com esse grupo B. Essa civilização, essa sociedade A também pode fazer com a sociedade B. Esse momento histórico em que nós vivemos também pode fazer isso com outro momento histórico anterior, né? E com isso a gente vai criando uma espécie de visão de unidade das coisas. E essa visão de unidade ela é muito importante porque ela também vai nos relacionando com o universo, a natureza em que nós vivemos. Vai nos fazendo sentir parte dessas coisas. Também vai ajudando a formar o nosso caráter, né? Para termos cada vez mais forças para os momentos difíceis que nos toca viver, bem enfrentar e ir-los superando com inteligência. Tem um ditado popular que diz que quem vive de passado é museu. E isso é curioso porque faz com que a gente reflita um pouco mais sobre as coisas que a gente fala e aquilo que é transmitido ao longo dos tempos. Ou, por exemplo, quando as pessoas dizem, hoje é um dia para se esquecer, porque o passado é passado, foi um dia muito ruim e vamos deletar esse dia da nossa vida. Só que, se não há um registro do que aconteceu, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou melhorar em função daquilo que eu aprendi e que me gerou sofrimento? Então cabe essa reflexão e justamente a pergunta que eu vou lhe fazer é nesse sentido, ou seja, falar da história é só falar do passado ou ela abarca também o futuro? Eu gostaria que você falasse sobre isso porque a gente imagina que o futuro ele acontece do nada, sem o presente e sem o respaldo do que aconteceu no passado, para que a gente reflita e melhore em função do que aconteceu. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas ideias para que a gente refletisse também melhor sobre elas. Sim, Danilo. É até engraçado, né? Mas quando as pessoas às vezes se reúnem em torno de assuntos, digamos, filosóficos. Ah, você pensa filosofia, né? De onde eu venho, onde eu estou, quem sou eu, para onde eu vou? E é isso mesmo, né? Tirando o tom jocoso, às vezes, de quem o diz, né? Porque uma das maneiras de nós disfarçarmos a nossa ignorância é com a chacota em cima daquilo que não compreendemos, né? Então, quando nós tiramos o irônico, quando nós tiramos a chacota, sobra aqueles elementos que, analisados com uma certa frieza, né, nos dão muitas respostas. É importante saber de onde viemos, é importante saber quem são os nossos pais, é importante saber quem são os nossos avós, é importante saber quem são os nossos amigos, é importante saber quais são os fatores que são adversos ao nosso crescimento. Isso não precisa ser inventado, isso pode ser encontrado já num registro pronto da história, porque o passado é isso que você disse, né? É algo imutável, está lá, registrado.
tirando as interpretações errôneas, tirando as dificuldades inerentes ao processo, nós podemos retirar boas experiências que cada vez mais fundamentem o sentido da minha vida, o porquê da minha existência, o porquê eu estou aqui. Ou seja, para que eu tenha cada vez mais conhecimento de mim mesmo, cada vez que eu tenha mais conhecimento do meio em que me toca viver, cada vez que eu tenha mais conhecimento, né, mais aprofundamento com as pessoas que me tocam viver. Ou seja, nos fazer viver com mais consciência o momento presente. Né? Se eu estou aqui com você conversando contigo, eu estou aqui com você conversando contigo. E é claro, existem muitas coisas que me distraem, mas isso é um treinamento também, né, de viver o momento presente. E não é dizer assim, alcançar uma perfeição nisso, mas é ir avançando em direção a um desenvolvimento, né, um aperfeiçoamento. Saber que isso pode ser feito. Por que pode ser feito? Porque já foi feito. Né? Em Nova Acrópole a gente estuda principalmente as grandes tradições filosóficas. É interessante, né, Danilo? Nem tudo que existiu no passado nos serve, não sejamos saudosistas. Tem coisas que realmente, né, a maneira como os gregos se vestiam nos interessa? Não nos interessa. A maneira como eles navegavam o mar Mediterrâneo, os romanos navegavam o Mediterrâneo, nos interessa? Não nos interessa. Nós desenvolvemos as nossas próprias técnicas para isso, a nossa própria moda, né, os nossos próprios costumes temporais. Mas aqueles elementos que a gente reconhece que são próprios do ser humano em qualquer época, os valores, as virtudes, a capacidade de lidar com dificuldades, com problemas, isso nos interessa em qualquer época. Né? É aí que nós vamos reconhecer o valor do ser humano. E viver isso no momento presente nos ajuda a irmos cada vez mais qualificando o nosso futuro, a irmos aprofundando o sentido de traçar a nossa vida com mais objetividade. E é isso que os filósofos chamavam de evolução. Filósofos como Platão, Confúcio, não concebiam a evolução simplesmente como uma forma. Hoje o ser humano está melhor porque os seus prédios possuem 200 metros de altura, em comparação com os medievais que tinham só, 50, 100 metros. A evolução é quando o ser humano ele vai construindo-se a si mesmo, aperfeiçoando-se a si mesmo em termos de valores humanos, que o ajude a conviver bem com outras pessoas, para ir construindo elos de unidade, elos de fraternidade, que permita que nós avancemos juntos em direção ao nosso próprio destino histórico, né? Ao que a natureza espera de nós. E agora, para encerrar o nosso podcast, José Roberto, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e também falasse sobre qual a postura filosófica que nós devemos ter ante a história. Isso é algo muito importante porque faz com que a gente coloque um critério da filosofia na avaliação da história, por isso eu acho que é importante você falar também nas suas considerações sobre essa questão em especial. Perfeito, Danilo. E gostei aí da questão da pergunta, né? Porque é isso mesmo, né? Uma postura filosófica ante a história. Porque existem muitos bons historiadores e profissionais que estudam a história. O seu trabalho é valoroso porque nós também não temos acesso ao que aconteceu, então os livros, os museus, os registros são importantes, né? Para que nós também possamos ter a nossa própria interpretação da história, né? Uma interpretação filosófica com base em critérios, com base em valores. Então, uma postura filosófica é buscar a sabedoria em qualquer época em que ela se encontre, né? Em qualquer povo em que ela se encontre. E estudando cada um desses povos, nós vamos descobrir elementos que são, por exemplo, estudar a Idade Média. A gente vai topar com a Inquisição. Mas a gente também vamos nos encontrar com os templários, vamos nos encontrar com os construtores de catedrais, vamos nos encontrar com os pensadores, os místicos, vamos nos encontrar com os camponeses, né? Então, cada um desses pode nos aportar com algo que nos ajude a entendermos se estamos, como civilização hoje, evoluindo em direção ao futuro ou construindo a nossa própria Idade Média, né? Made em século XXI, com tecnologia e tudo, mas também com outras problemáticas. Então, basicamente é isso, né? Buscar esse conceito de ciclicidade histórica
para, através do estudo do modo de vida desses povos, dessas pessoas do passado, a gente possa reconhecer as características do nosso próprio momento histórico. Atualizar conceitos também, né, Danilo? Ter postura histórica significa atualizar conceitos. Platão falou coisas belíssimas a respeito do amor e da justiça, né, que ele, nos seus livros, mostrou a aplicação na sua época. Mas amor, justiça, conceito de eternidade da alma, né? Como é que nós podemos entender esses conceitos e aplicar a nossa própria dinâmica atual, né? As nossas próprias relações? Hoje é um pouquinho menor aquele preconceito, né, que considerava que, por exemplo, assim, não temos tempo para filosofar. Né? A gente pode quase que dizer que criamos um paradoxo. A ausência do filosofar fez com que a gente criasse uma sociedade, uma civilização que corre sem saber para onde corre. É como uma máquina desgovernada, um trem desgovernado. Está nos trilhos e está a toda velocidade. Dividiu-se em vagões. Mas tem uma angústia de não saber se esse trem ele vai aportar em alguma estação onde todos podem descer com segurança, ou se ele vai encontrar algum acidente que vai interromper o seu percurso. Então, o estudo da história nos ajuda a isso, né? A resgatarmos esses antigos conceitos e a vivenciá-los de uma maneira filosófica na própria correria do nosso dia a dia. Não precisamos parar tudo, né? Mas vamos adaptando isso à nossa própria vida e à nossa própria existência. E em mais de 60 anos de experiência como escola de filosofia, quantos jovens, né, quantas pessoas, quantos amigos nossos não nos dizem que conseguiram sobrepujar, conseguiram integrar isso perfeitamente à sua vida, né? E é isso, né, Danilo? Por fim, a gente pode dizer que uma postura filosófica nos ajuda a sentir que nós estamos construindo alguma coisa. Algo que é muito importante, porque o ser humano, em qualquer época, a gente vê que ele tem sede de realização. Realização de coisas que são passageiras, né? Todos nós precisamos nos alimentar cotidianamente. É inevitável isso, só que isso não responde, operar as coisas só por sobrevivência, não responde, às vezes, a ânsias mais profundas do ser humano. Então, todos nós nos sentimos bem em sentir que nos aproximamos de um conhecimento que é muito amplo e que, além disso, tem uma finalidade, vamos dizer assim, prática, não pragmática, mas prática. Afinal de contas, saber, por exemplo, né, sobre a origem do universo, qual a finalidade prática disso? Mas é um grau de conhecimento. E quem tem esse conhecimento sente muito prazer em saber sobre isso. Do aspecto filosófico, a mesma coisa. O que Platão ensinava sobre a justiça? O que os estoicos ensinavam sobre a resistência nos momentos de adversidade? O que Giordano Bruno ensinava sobre a infinitude do universo? Né? São graus de conhecimento que, quando nós tomamos contato, né, nos espantam, e quando nós temos a dignidade de levá-los à nossa vida, nos serenizam, nos permitem construirmos uma interior coluna de serenidade, de estabilidade, que nos permite sermos pessoas mais conscientes, mais ativas no meio da nossa sociedade, sentir que temos um lugar, que sabemos quem somos e que podemos compartilhar isso com outras pessoas que também buscam, precisam dessas mesmas coisas. José Roberto, muito obrigado pela presença. Dessa maneira encerramos o nosso podcast de hoje e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, que nós tenhamos muitas outras oportunidades de estarmos aqui juntos, compartilhando perguntas e compartilhando algumas respostas, ou melhor dizendo, né, nos inspirando nas respostas dos grandes filósofos para compartilhar com as pessoas que nos ouvem. Igualmente. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Edvard Grieg e chama-se Concerto para Piano e Orquestra, Opus 16, Adágio.